Primeiro teste, né? De Pepa no comando do Cruzeiro. Bom dia. Tudo bem, Romano? Tudo tranquilo? Um abraço. Sabe quando o comentarista fala um jogo de dois tempos distintos? Sim. Literalmente ontem, né? De futebol distinto e de nomes, né? De formações distintas. Os dois treinadores fizeram 25 substituições no jogo. O Caixinha chegou a substituir o substituto. Então, foi realmente um teste. Um primeiro tempo que o Cruzeiro teve muita dificuldade, principalmente na saída de bola. Naquela segunda bola também, e o Bragantino tirou proveito disso, acabou construindo seus gols assim, e outras boas oportunidades. Não fosse a boa atuação do Rafael Cabral no primeiro tempo, o Bragantino poderia ter feito 3, 4 gols. E não fosse a falta de pontaria ou de sorte em algum momento do Cruzeiro, o Cruzeiro poderia ter feito também seu gol na primeira etapa. Foram 2 bolas na trave, boas defesas do goleiro do Bragantino também. Foi um primeiro tempo, pode-se dizer, preocupante, mas dá para justificar. O Cruzeiro fazia uma saída de bola com o Pesolano e faz outra completamente diferente com o Pepa. São menos jogadores à frente da linha da bola, menos opções para sair jogando. Então há uma diferença e isso demanda tempo, demanda treinamento, trabalho e jogos para você ir corrigindo. E no segundo tempo, o Cruzeiro voltou além da formação diferente, uma postura um pouco diferente. Não que ele não tenha marcado pressão na saída de bola do Bragantino no primeiro tempo, mas voltou mais... com essa postura mais aguçada no segundo tempo, pressionando mais a saída do Bragantino, que voltou com uma postura diferente também. Se marcou a saída de bola do Cruzeiro na primeira etapa, foi um Bragantino para tentar jogar mais no contra-ataque, com o Sorriso e o Arthur. Não conseguiu encaixar esse contra-ataque, muito por mérito da marcação do Cruzeiro também. E dá para destacar alguns valores individuais, que se faltaram no primeiro tempo, sobraram no segundo. O Machado entrou muito bem. O Neto Moura, enquanto esteve em campo, porque ele entrou no segundo tempo e também foi substituído, porque ia ser expulso, mas dá outro ritmo ao meio de campo do Cruzeiro. Acho que o Stênio e o Kaique, pelo lado esquerdo, também renderam bem. Então foi um Cruzeiro diferente na segunda etapa, que tirou um pouco ou aliviou um pouco da má impressão que todo mundo teve do primeiro tempo. Um primeiro tempo, eu repito, muito preocupante, principalmente no sistema defensivo do Cruzeiro, e um segundo tempo em que o Cruzeiro melhorou. Acho que o resultado acabou sendo justo, o empate não seria injusto também, pelo que o Bragantino fez na primeira etapa, mas foi um ótimo teste. É jogo de Série A, então a gente tem que pegar leve com os elogios e também com as críticas. Pois é, e inclusive, Alexandre, eu li da entrevista do Pepa, que ele disse que nunca foi tão xingado, nem tão pouco tempo, né? Ele nunca foi tão xingado na carreira dele em tão pouco tempo. É bom ele acostumando, né? E agora Bom dia. Romano, bom dia. Bom dia, Edu, quem acompanha a gente. Eu acho que, assim, para os treinadores, né, principalmente para o Pepa, é muito importante essa possibilidade de observação. Ele mesmo destacou na primeira entrevista coletiva dele, que é totalmente diferente treinar de jogar, mesmo que seja um amistoso. Aquele treino é treino, jogo é jogo. Né? Exato, a famosa frase que é verdadeira. Mas eu acho que teve um fator psicológico que é muito importante, e eu acho que esse lado também ele faz parte do futebol, que era aquela famosa história de que o Cruzeiro não consegue vencer time da Série A. Então, se o Cruzeiro não tivesse vencido o Bragantino ontem, seria o 10º jogo do Cruzeiro SAF contra um time de Série A do Campeonato Brasileiro sem vitória. Nos 9 anteriores eram 8 derrotas e um empate, aquele com o Atlético no Estádio Independência, na fase classificatória do Campeonato Mineiro desse ano. O Cruzeiro vence o Bragantino de virada, um jogo de 2 tempos completamente diferentes em todos os sentidos, porque os times mudaram bastante, tá? Não existe a situação, né, Edu, de que o Bragantino foi mais forte no primeiro ou no segundo tempo, porque foi bem mesclado o time, né? Foi. Um time alternativo no primeiro tempo e no segundo tempo, os dois times mistos. Os dois. Não teve time reserva e time titular. O Bragantino teve 2 times parelhos nos 2 tempos. Então isso é um ponto a se destacar, tá? E eu acho que outro ponto também é 2 aspectos, tá? Os garotos que vieram do Sul-Americano, o Kaique e o Stênio, né, que entraram muito bem no segundo tempo, e o Stênio a gente percebe que ele está vivendo um processo de crescimento, e mais um passo nessa bela volta por cima do Felipe Machado. E o Felipe Machado é um jogador que vem sendo marcado pela volta por cima, né? Porque ele retornou ao Cruzeiro ano passado, desacreditado,
e foi uma peça importante no acesso. Tanto que eu acho que o Pesolano chegou a dizer que ele era o principal jogador do time no título da Série B. Tá? Aí o Felipe Machado tem uma cirurgia no pulmão, sequelas da Covid, volta recuperando o espaço que ele tinha perdido e ontem fazendo 2 gols. Então, problema médico completamente atípico no futebol. Né? Sim, e que para um atleta é complicado, né? Pulmão. Uma cirurgia no pulmão. E volta recuperando espaço, fazendo gols, e isso é importante para o jogador de futebol. Então, quer dizer, um cara que está marcando essa trajetória dele no Cruzeiro com voltas por cima, né? E tomara que ele consiga concretizar, porque a entrega que ele tem é muito importante, não só para o time do ponto de vista tático, funcionamento de jogo, mas até para o famoso contagiar a turma, né? Porque uma coisa que a gente não pode reclamar do Machado é exatamente isso, falta de entrega. E ele contagia, ele traz um ritmo diferente para o jogo. Acho, Romano, Simões, o Machado, a gente tem falado muito em rotular atleta, né, nas últimas semanas. O Machado foi muito rotulado pela chegada dele ao Cruzeiro, naquele Cruzeiro completamente bagunçado, que não pagava salário, que não mantinha treinador no cargo, que era uma verdadeira bagunça dentro e fora de campo, né? Eu acho que ele é muito mais do que só entrega, só motivação. O Machado tem qualidade, sabe bater na bola. Acho que tem tudo para ser mais uma vez importante para o Cruzeiro na temporada. E só para não ficar só no Cruzeiro, ontem antes do jogo o Everton Guimarães mandou uma mensagem, falou: você vai comentar o jogo, olho no Bruninho do Bragantino, tem 20 anos, tá começando agora, é muito bom jogador. Cara, viu? Primeiro tempo do Bruninho muito bom, ele fez o primeiro gol do Bragantino, chegou a perder um outro gol que o Rafael Cabral fez uma grande defesa. Então, olho nesse garoto também, Bruninho do Bragantino, muito bom jogador. Ele se destacou.